pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos, estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 116, e já estamos aqui com o nosso time de especialista em nada, para falar de tudo sobre o mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou o Matheus Gonzaga, e para quem já teve David, Marcelo Moreno e Escambau-Aquata, ter Gabigol hoje é um colírio para os olhos. Fala, ouvinte rubro-negros, Luiz Simeone aqui, e amigo... E não é que era verdade. Coronavírus foi o único que parou o time do Mengão. Fala galera, o Lucas Abdala aqui. E pra quem já teve David, Marcelo Cirino, o que é ter coronavírus? É, verdade. Tá aí um ponto aí, tio. Tem um ponto aí. Ó. Fala galera, eu sou Ana Beatriz Zayati. E eu acho que depois da apresentação do Abdala, a única coisa que eu posso fazer é concordar. Só, não me resta mais nada. Saudações galera do mal, aqui é a Marcela e eu não assisto Big Brother, tá? E o Abdala tá com coronavírus. Timbabu. Normal, todas as merdas, o Abdala é um grande sugador de merda. Que isso, bicho? No bom sentido, não tem que bom isso? sentido. Eita! Errado não tá. Nossa, sim. Começou! Bom, meus amigos, estamos aqui hoje para fazer a batalha de crossovers rubro-negro. Marcela, explica pra galera como vai funcionar essa batalha aqui. Então, praticamente a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar dois jogadores, vamos fazer uma comparação. Pode ser em qualquer sentido, em quem joga mais, em quem é mais ídolo, no que a gente quiser comparar dois jogadores. E o pessoal vai debater aqui quem prefere no quesito escolhido. A gente vai fazer uma batalha aqui com... vamos dizer que os jogadores vão virar gladiadores num ringue. É praticamente isso. Não é por quem vai jogar na posição, e sim qualquer critério que ele jogar, um vai ter que duelar com o outro. Um critério pode ser qualquer um. Qualquer um, isso aí. Todos entenderam? Todos da mesa entenderam? Não, mas a gente segue o baile. Não tem como não. Não é difícil. Cara, eu só tô concordando. A Anitta tá no monoto mágico. Vai. Então vamos lá, vamos começar. Um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou. Flamengo até morrer, eu sou. Eu quero começar sugerindo uma comparação que desde que o Flamengo ganhou a Libertadores está sendo feita aos montes. E eu queria trazer esse debate para cá. Quem é mais ídolo do Flamengo hoje? Gabigol ou Adriano Imperador? Quem é o mais ídolo do Flamengo? Bom, hein? Gabigol. Não tenho, eu nem discuto. Caralho, aí tá negando uma história, assim. Mas cara, tudo bem. não, o Imperador, cara, vamos lá, o Imperador tem, ele é ídolo, não, eu ia ser idiota agora, tipo, claro, ele foi importantíssimo no nosso Hexa, na campanha, a gente foi importantíssimo, quem viu sabe disso. Só que eu acho que o Adriano tem um peso muito maior pelo lado afetivo, sabe? Por ele ser flamenguista, voltou pro time de coração, foi campeão, em uma época que a gente tava muito tempo sem ganhar nada, foi o primeiro meu, assim, tipo, foi o primeiro grande título nacional. Tudo bem, teve a Copa do Brasil? Teve, mas, né, um brasileirão. E aí tem esse lado afetivo, mas, cara, o Gabigol, com o Gabigol eu conquistei uma Libertadores, eu conquistei um Brasileiro, eu conquistei Recopa, eu conquistei Supercopa, eu conquistei Carioca. Você tá esquecendo a Guanabara aí, hein? Conquistei Guanabara, conquistei minha Copa Mickey, mas ele ainda não tava, né, na Copa Mickey, mas tá ali no ano. Então, conquistei muitos títulos, joguei lá com o Liverpool de frente para frente, e o Gabigol ele conseguiu ser artilheiro em todas essas competições. Todas, assim, com sobras. Esse ano, nessa pausa, ele pausou com mais gols do que jogos. E pelo amor de Deus, assim, eu acho o Gabigol gigantesco na história do Flamengo, até porque só 2 jogadores fizeram 2 gols numa final de Libertadores e me deram um título. Um é Gabigol Ultra Zico.
E eu acho que não tenho dúvida, assim, para a história do Flamengo, no dia que a história do Flamengo for contada para gerações e gerações, o peso do Gabigol vai ser muito maior, porque o time de 2019 tem um peso muito maior do que qualquer outro que a gente viu. Então, tipo, isso dá um peso muito grande pro Gabigol. E principalmente porque a gente não vai saber contar a história de 2019 sem contar os gols, sabe? A gente não vai falar do Gabigol, tipo... então, aí o Gabigol fez 2 gols na Libertadores. A gente vai falar, não, o Gabigol, as crianças choravam pelo Gabigol, era do Grêmio, era criança no Equador, era criança não sei aonde. Todo mundo queria a camisa do Gabigol e o Gabigol fazia muito gol. Ele fez 43 gols no ano. E nananã. Então, tipo, sabe, a gente vai contar o Gabigol, ele por si, pela história que ele construiu só em 2019 e no início de 2020, a gente já vai contar dele muito grande. Não que a gente não conte do Imperador de uma forma gigantesca. Só que o que o Gabigol construiu já faz dele mais ídolo, com certeza, para a história. Com certeza. O Imperador tem muito do lado afetivo. Eu concordo com cada palavra da Aninha, mas tem um porém. Tem um porém significativo, que é o seguinte. A história do Adriano com o Flamengo... Ela vem pro fogo no parquinho, sabe? Ela vem pra... Não discordo de você, eu também voto no Gabigol. Só que tem um porém só que tem um porém que é o seguinte. A história do Gabigol ainda não acabou no Flamengo. Assim como o Gabigol pode ser ainda maior do que ele é hoje, ele pode também estragar tudo. O Adriano já encerrou o ciclo dele, a gente sabe como começa e como termina a história dele. O Adriano tá no patamar que não vai se Ou você morre como herói, ou vive o bastante pra se tornar um vilão. Ele tem que fazer uma coisa muito feia. Pra estragar, ele teria que fazer uma cagada muito grande. Mas ainda assim... ele pode, não ser tão grande. Fora isso, o Imperador, como eu falei, o Imperador, a história a gente já conhece o início e o fim da história dele no Flamengo. Nada vai mudar. A história dele já acabou. Tem que lembrar também que a história do Imperador no Flamengo não é nada de, oh meu Deus, que espetacular. O Adriano no Flamengo... Não é bem assim, não. Vamos com calma. Pera lá um pouquinho. Pera lá demais. O Gabigol já é espetacular? Com certeza. A gente viu em 2019 batendo todos os recordes. O Gabigol foi o principal nome de todos esses recordes que foi batido. Ele já fez história. Do lado do Adriano era um Fierro. É contestar Não, mas aí Zé Roberto, clube que trabalhou e se esforçou. Mas isso não tira o mérito do Gabigol, sabe? Pra mim, a gente tá fazendo uma comparação que cabe, que é a comparação Gabigol e Adriano. Uma comparação, por exemplo, Zé Roberto e Bruno Henrique não cabe. É uma comparação que não cabe. A importância do Adriano. Sim. Não, assim, a questão que eu tenho... Abdala, que eu vou concordar com o teu raciocínio de não ser tão grande. O que eu tô falando da história dele não é tão grande. O Adriano, ele é, oh meu Deus, o Adriano no Flamengo, pelo jeito dele de ser, pelo jeito dele de ser povão, não pelas conquistas dele. Porque se fosse pela conquista do Adriano no Flamengo, se o Adriano não fosse um jogador com identificação com a torcida, se não fosse um jogador que tivesse criado no Flamengo, ele não seria porra nenhuma no Flamengo, gente. Mas a comparação não é conquista, a comparação é idolatria no clube. Isso também conta pra idolatria no clube. Infância, sabe? Não teria relevância nenhuma. A gente vê ter povão também conta pra isso, tá? Porque a nossa comparação não é conquista, é que é mais ídolo. Se ele é povão e faz ele ser ídolo, também conta pra disputa. Cara, mas eu posso contar um ponto muito grande do Gabigol e do Imperador, que vai além de jogo, tipo de campo, igual o Simeone falou, mas ele jogava com o Fierro e tal. Eu pego muito assim, a relevância e o marketing que esse jogador tem, sabe? A importância fora mesmo do Flamengo. O Gabigol jogou com o Vitinho, não? O Vitinho também tá... Cara, Vitinho Zé Roberto é duro, hein? Respeito pelo Vitinho, gente. O Imperador, ele veio, claro, teve todo aquele status, aquela coisa, o Imperador, porque ele era o Imperador. Pô, o Imperador tá jogando no Flamengo, clube de coração, igual o Abdala acabou de falar. Favela, povão e tal. Então, tipo, tinha toda essa relevância e ele tinha toda essa identificação, assim, por fora da galera, esse marketing, essa coisa nossa, gigantesca, porque ele era o Imperador. Ninguém mais, ninguém menos que o Imperador. O Gabigol, ele não é o Imperador, ele é o Gabigol, que voltou pro Brasil com toda essa ladainha de não deu certo na Europa, se tornou artilheiro no Santos, já, né, artilheiro tanto do Brasileirão quanto da Copa do Brasil,
em 2018, depois ele, em 2019, conseguiu ser artilheiro pelo Flamengo, em 2020 se encaminhava para ser também um artilheiro, se continuasse, né, nessa sequência. E o Gabigol, o que ele construiu no Flamengo, toda a representatividade que a gente vê hoje, criança do Grêmio chorando, a criança agora no jogo, na estreia da Libertadores, um invadiu o campo para abraçar o Gabigol, a outra ganhou a camisa, deu entrevista, falou que ele é o melhor jogador do mundo para aquelas crianças. A comemoração do Gabigol que a gente vê no mundo inteiro, plaquinha que a gente vê em outros times. Hoje tem gol do Gusta Gol, hoje tem gol do não sei o quê, que se tornou uma coisa muito gigantesca, sendo que o Gabigol não tinha todo esse nome como o Imperador tinha, e o Gabigol já conquistou. O Gabigol é impressionante a referência que o Gabigol é hoje, não só para o torcedor flamenguista, mas para criança de qualquer time, tipo, vários times. Eu já conversei com várias pessoas que torcem. Eu conversei com um amigo gremista que ele falou assim, cara, o meu filho quer ser flamenguista porque ele quer ver o Gabigol jogar. Ele faz a comemoração do Gabigol, ele acorda fazendo a comemoração do Gabigol aqui em casa, e eu tô desesperado porque eu não quero que ele seja flamenguista. Então, assim, e isso o Gabigol construiu no Flamengo. Ele foi muito bem no Santos? Foi, mas ele não teve metade da relevância que ele está tendo aqui. Ele se tornou uma referência no Flamengo. Então foi com que ele construiu aqui, com a identificação com a torcida, provocador, seja lá o que for. Então, assim, isso já mostra como o que o Gabigol construiu é muito gigantesco. E é maior do que o Adriano. Porque o Adriano, claro que o Adriano tem uma importância gigantesca, só que o Adriano ele já veio, quando ele voltou, claro, né? Além dele ter sido criado no Flamengo, quando ele voltou, com todo esse peso de ser o imperador, de você ter o imperador, um jogador que, nossa senhora, que destruiu lá fora, que voltou, foi campeão com o time e tal. O Gabigol, ele está se tornando uma referência. No continente, ele já é o principal nome. E isso com o que ele construiu aqui, no Flamengo, diante dos nossos olhos. Isso aconteceu aqui e o Gabigol se tornou a contratação mais cara da nossa história pelo que ele construiu aqui. E ninguém reclamou disso. Todo mundo falou, cara, paga o que tiver que pagar. Esse cara precisa ficar aqui, porque ele nasceu pro Flamengo. Isso já faz ele gigantesco, além dos números. Eu posso ser o advogado do diabo aqui? Então, vocês falaram que possivelmente a única coisa que pode acabar com essa idolatria do Gabigol é algo que ele possa vir a fazer, né? E a gente sabe que o temperamento do nosso garoto Gabigol, ele é um pouco excêntrico, né? Ele é metido pra caramba, provocador. Então, eu não duvido. O que torna ele mais lindo. Mas só que eu não duvido. Obrigado, enquanto ele tá do nosso lado, né? Eu não duvido de quando ele via sair do Flamengo um dia, quem sabe, ser vendido ou acabar indo para outro time, consequentemente, porque ele ainda é muito novo, ainda tem muita coisa para gastar. Ele é aquele jogador que quando tá no time, ele veste a camisa, ele provoca e faz. E também vai ser aquele jogador que quando sai, ele esquece o time passado. Ele é cria do Santos. E ele tá cagando pro Santos. Vai lá no CT. Mas o que ele ganhou no Santos? O que ele construiu no Santos? Eu sei, só que você sabe como é que é o coração do ele torcedor. Deve cria da base. Você sabe como é que é o coração do torcedor. Mas ser cria da base, o Pedro é do Fluminense e é flamenguista. O Gerson foi do Fluminense e é flamenguista. Mas agora, ser cria da base não quer entendeu? dizer Ambos passaram pela base do Flamengo. O Bebeto é da base do Flamengo. Foram revelados pelo Fluminense. O Bebeto é da base do Flamengo. O torcedor tem muito carinho pelo Adriano, além dele ter sido o jogador da base do Flamengo, porque ele, né, hoje ele veste a camisa do Flamengo e fala, porra, Flamengo aqui é Flamengo, Flamengo é favela e tudo mais. Mas porque o último momento dele no Flamengo foi um título e depois aí teve algum mais ou menos. Mas ainda assim, depois o Gabigol ainda tem muito pra queimar. Ainda tem muita lenha pra queimar. Então ele vai, consequentemente, jogar em outro time que pode ser rival do Flamengo. E o torcedor, você sabe mas que não eu acho que o Gabigol ironizar ou fazer alguma coisa, ele tá ironizando a carreira dele. Porque... Mas isso por acontece. Mais que ele saia daqui pra um lugar muito maior... Léo Moura. Olha o Léo Cara Moura. de momento. Mas o Léo Moura não conquistou... Cara, o Léo Moura não foi metade... O Léo Moura não saiu daqui conquistando nada. Tanto que quando ele conquistou algo muito grande no Grêmio, que é o que todo mundo sonha, foi quando ele provocou. O Léo Moura não tem metade... Tipo, a carreira do Léo Moura, quando ele saiu daqui... Ele foi para os Estados Unidos, começa por aí. Ele não saiu como, nossa, um ídolo, uma coisa linda, maravilhosa. O Gabigol, ele se tornou... Se ele sair do Flamengo e tiver um salto muito maior, foi pelo que ele começou a se tornar aqui. Ele se tornou uma referência esportiva principal, nacional, nesse momento, aqui. Então, assim, se ele, por um acaso, for desrespeitoso futuramente...
que pode acontecer, enfim, ele, mais do que com o Flamengo, ele vai estar sendo com a própria carreira dele, porque tudo na vida dele, falando no futuro, né, começou pelo Flamengo. Ele foi revelado pelo Santos, muito legal, saiu daqui com o status do Santos, nossa senhora, incrível. Não se firmou lá fora, voltou para o Santos, fez um campeonato ok, mas o que ele fez no Flamengo, ele nunca conseguiu fazer em lugar nenhum na carreira dele, não dessa maneira e não de forma tão grande. Então é ele, tipo, olhar para o passado dele e falar assim, sabe quando eu comecei? Então, vou ironizar isso. Eu acho que é muito mais ele ser... Eu acho que o Gabigol pode ser metido, mas ele não é burro, sabe? E isso vai ser queimar a própria carreira dele. Ele nunca foi desrespeitoso com o Santos. Ele só não fica se declarando pro Santos. Ele só não fala, nossa, o Santos, minha vida é linda, maravilhoso. Mas ele não desrespeita. Ele fala, vou comemorar porque eu tô jogando no Flamengo, é isso. Inclusive, quando tava nesse ato, né, Aninha, só pra realmente dar razão, né, o que está sendo falado sobre o Gabigol, ele visitou a Vila, né, antes de fechar com o Flamengo, etc., falando com os profissionais. Assim, meu ponto sobre isso tudo da idolatria, eu acho que vai no hino, por exemplo. O Adriano, ele é um cara que sempre foi, assim, o mais flamenguista dos flamenguistas, assim, sabe? Ele é o cara que representa o Flamengo onde quer que ele vá, né? Assim como o Júlio César, assim como o Juan, por exemplo. É um cara que tem uma identificação muito grande. Até porque, o que você lembra do Adriano, você lembra da seleção brasileira, numa época que a seleção brasileira tinha o Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, tinha Kaká, tinha... eu já citei 3 caras que foram o melhor do mundo, sabe? Então, assim, foi numa época de ouro da seleção brasileira. Aquela Copa de 2006 só não ganhou porque o pessoal não tava nem aí. Os caras só queriam saber de festa. E ele tava naquele meio, sabe? Então, assim, ele levou o nome do Flamengo pro mundo indiretamente, de certa forma, representando. E ele voltou, tudo bem que ele não voltou no auge, ele voltou forçado por problemas de saúde mental e etc. Mas, cara, o que ele jogou aqui, o que ele trouxe de volta, aquele sentimento que as pessoas às vezes não lembravam, né, numa época difícil do Flamengo, é muito grande, é muito grande. E, cara, o título 2009 era tudo, naquele momento era o oásis no meio do deserto do Saara, sabe? O único oásis no meio do deserto do Saara. Então, cara, eu acho que o que representou aquilo, junto com o Pet, etc., falei zoando, né, do Fierro, obviamente, o time não era tão ruim quanto eu desenhei, né, comparando com o Fierro, mas eu acho que essa questão dele ser a raiz, vir da favela, exatamente o que o clube se identifica, né, que é com a favela mesmo, com o povão, ele represente muito, muito, muito. Eu acho que a questão do Gabigol... Então é isso. Ele é ídolo muito mais pela representatividade, né? Em questão de título, sem dúvida, é o Gabigol. Mas eu acho que com a representatividade, o craque mesmo é o Adriano. E o Gabigol está se baseando nisso também para comprar ali a torcida. Não à toa, hoje é o ídolo gigantesco, né? Um dos maiores atacantes que já passaram na história do Flamengo. E, pô, tem tudo para ir arrebentar por 2, 3 anos. E, cara, vai pra Europa, velho. Vai ser muito difícil não ir pra Europa. Tem 23 anos, cara. Tem 24, né? Saiu agora do Sub-23. E, cara, o cara vai ser muito fenômeno. Eu acho que os dois estão na galeria dos maiores ídolos do Flamengo. Tranquilo, tudo bem. Um ganhou Libertadores e brasileiro, né? E o outro ganhou o brasileiro numa época que não dava nem pensar em título às vezes. O lado bom era passado naquela época, 2009, 2008, era passada a primeira fase da Libertadores, estava feliz. Era ficar acima do 14º. Exatamente. Ficar acima do 14º estava ótimo. Exatamente. Mas aí, Simeone, diz o que tu acha. Quem é mais ídolo? Eu acho que tu não falou quem é mais ídolo. Por causa da representatividade, o Adriano, mas de conquista mesmo, velho. Números. Sim, Adriano. Eu não sei, eu realmente não sei votar. Eu realmente não sei votar. É difícil pra caramba. Eu acho que eu vou de Gabigol, mas é bem difícil. Essa comparação de idolatria é bem difícil. Eu vou de Gabigol porque eu acho que ele ainda tem muito a conquistar com o Flamengo e vai se tornar maior do que ele já é. E eu acho que, por mais que o carinho que a torcida tem pelo Adriano, e que não vai mudar por conta disso, mas eu acho que
Gabigol tá em outro patamar de tudo que ele já conquistou pelo Flamengo. Eu não consigo enxergar essa dificuldade que vocês enxergam. Pra mim, o Gabigol hoje é muito mais ídolo que o Adriano. Muito mais. Agora eu queria só fazer uma observação, assim, rápida, antes da gente pular. Quem diria, né, cara, que a gente se reunia aqui, tá, nesse podcast, quando a gente não tinha mais nada pra falar, porque a gente só falava do time de 2009, do time de 81, agora a gente tá aqui debatendo sobre, assim, caraca, o cara me deu uma Libertadores, a gente tá aqui se achando. Né? Outro patamar demais, outro patamar demais. Alguém quer puxar outra discussão? Eu vou puxar uma, que também é polêmica e eu também vou, com certeza vou ficar do lado coisado. Pet Arrascaeta. Rapaz. Petkovic. Primeiro eu vou fazer a pergunta assim, sem ser idolatria. Pois é, primeiro eu vou... Na bola, sem ser bola no pé? idolatria, Bola no primeiro, pé? Futebol. Bola no pé? Futebol, bola no pé? Bola no pé, futebol? Petkovic. Arrascaeta. Arrascaeta. Tranquilo, velho, tranquilaço. Se a gente for Nossa, usar o mesmo critério do Gabigol, o Arrascaeta deu o passe pro gol do Gabigol na final da Libertadores. Não, e eu acho mas aí não é idolatria, é bola no pé. Bola no pé é o Petkovic. Então, mas eu acho que o Arrascaeta é muito mais jogador que decide o campeonato do que o Pet, assim. Ele é um jogador de muito mais magia, tipo, cara, eu discordo, sabe porque eu acho que o Pet é um jogador que participa muito mais do jogo, ele cria mais jogadas. Participa muito mais, sim, ele participa, só que eu acho ele é muito mais influente na partida, ele tem muito mais lances decisivos. Eu até acho que ele participa, mas eu acho que quem é mais decisivo é o Arrascaeta, porque o Arrascaeta ele pode participar menos. Só que ele quase sempre vai fazer algum lance que vai decidir o jogo. Vai mudar a história daquele jogo. Ou ele vai dar um passe. Já que você tava no dia 27 de maio de 2001, aos 43 do segundo tempo. Não, mas vamos lá. Eu não tô falando de cobrar falta, eu não tô falando de você fazer nada. Eu tô falando de você decidir nos 90 minutos, por exemplo. Você tá dizendo que o Arrascaeta é melhor porque ele tira o mágico em um determinado momento onde ninguém espera, ele tira o lance mágico. Não tô tirando mérito, mas eu não tô tirando o mérito do Petkovic. Não tô diminuindo o Petkovic por isso. Eu acho que o Petkovic participa muito mais. Só que eu acho que o Arrascaeta, justamente às vezes, por participar menos, só que conseguir decidir mais, às vezes ele participa menos, só que ele decide quase sempre, isso faz ele melhor. Por exemplo, na caminhada da Libertadores, quase todos os jogos, você tem um passe do Arrascaeta que muda, que acabou, que decide aquele jogo. Foi no Inter com, olha o gol do Gabigol, o Arrascaeta que dá aquele passe pro Bruno Henrique, mas o Pet 2009 é a mesma coisa. Sim, só que o que eu tô falando é justamente isso. O peso do Arrascaeta é maior. O Arrascaeta disputou competições mais importantes. E o Arrascaeta foi decisivo. O Arrascaeta deu aquele passe no primeiro... Gente, aquele passe, aquela assistência que ele dá no primeiro gol da final, aquilo não existe. Aquilo não existe, ele tá caído. O que ele faz ali não existe pra dar aquela bola pro Gabigol. Cara, sei lá, o que o Pet faz em 2001. O Arrascaeta, ele é tipo assim, ele vai ter um lance que acabou, que vai decidir. Não tô diminuindo o Petkovic, eu não tô falando que o Petkovic não fez coisa importante. A quantidade de gol olímpico que o Petkovic já fez pra gente é absurda. A quantidade de gol lindo que a gente já viu do Petkovic é absurda. Só que aí entra o Arrascaeta em um ano, também tem lances absurdos. Em menos tempo já tem lances absurdos e mais decisivos. Com mais peso na história do Flamengo. Aquele gol do Ceará. Eu acho... Porra! Eu ia falar isso agora. O Pet, a gente fala tipo assim, se a gente fosse resumir o Arrascaeta no lance, seria o gol de bicicleta. Mas por mais bonito que seja aquele gol de bicicleta, não chega perto do gol da importância daquele gol de falta do Petkovic. Sim, mas aí você acha... A importância do que foi aquele gol. A importância do gol do Petkovic ou a assistência da beleza também, porque a beleza daquele gol foi absurda. Foi aos 43 do tempo. Você tem que escolher o gol de falta ou a assistência na final da Libertadores? Pô, depende. Ou a caminhada pra Libertadores. Quem é que falou comigo a Cara, eu acho sinceramente que o gol do Pet também. Tem gente que acha, eu não concordo, mas tem gente que acha que o gol do Pet é o lance do futebol o lance mais foda da história do futebol, por tudo que a gente viu aquele gol. Eu acho que aquilo ali resume o Flamengo muita coisa. O mais foda, eu acho um pouquinho exagerado. É épico. Mas é um lance incrível. Tá entre um dos mais, né, vamos dizer. Eu já percebi que esse programa vai ser muito difícil pra mim, porque eu tenho um certo delay. Eu tenho que puxar no HD a minha opinião. Eu fui de cara no Arrascaeta com
Bia, mas eu queria fazer uma errata. Eu Mas já acho mudou que de mais opinião. Discutindo jogador. lá, dava pra discutir. Não, dá pra Eu discutir, falei mas o acho quê, que gente? Futebol, né? Que eu falei? Bola Eu no acho- pé, o Petkovic. pé, eu acho Tá. Show. Porque assim, eu comecei a puxar aqui no HD, eu comecei a lembrar dos lances de 2009, comecei a lembrar da quantidade de bola que o Pet colocava, o jogador de Flamengo na cara do gol, e ele fazia isso muito mais vezes na partida do que o Arrascaeta tá fazendo, entendeu? Muitas vezes. Eu acho que a comparação ideal. Se a comparação é bola no pé, acho que a comparação ideal devia ser Everton Ribeiro e Petkovic. Porque é um estilo de jogo mais parecido. É parecido, verdade. Parecido. O que a gente podia não ver era, tipo, tantos lances do Petkovic, das assistências dele, se convertendo em gols. Mas isso porque a gente tinha um time muito mais limitado na época. Entendeu? Hoje em dia é Horrível, muito difícil. horrível, Abdala. Hoje em dia é muito difícil você ver o Bruno Henrique saindo de cara pro gol e perdendo o gol, o Gabigol saindo de cara pro gol perdendo o gol, uma bola sobrando na área caindo no pé do Ribeiro perdendo o gol. Ou seja, eu acho que era muito mais fácil a gente ver um lance de efeito do Pet, uma assistência boa pra ele, que ele dava na frente e o gol não acontecendo. Era muito mais normal a gente ver isso acontecendo. Mas a quantidade de bola que ele colocava no pé dos jogadores do Flamengo que poderiam sair um gol era muito maior do que a Arrascaeta. E Gente, só você lembrar o passe que ele dá no jogo Flamengo e São Paulo, aquele no Maracanã que ele dá aquele gol de cavadinha, aquele passe que ele dá pro Zé Roberto, aquela entrada de bola pro Zé Roberto. Ou tem outra, aquela entrada de bola pro Adriano no gol de bicicleta, no gol de bicicleta não, no gol de cobertura contra o Curitiba, aquela entrada de bola pro Adriano. Cara, tem milhares de entradas de bola do Pet que são. Que tipo, não é ele fazendo gol também, é ele fazendo gol sem ser o cara que faz o gol. É ele proporcionando um gol que se não fosse ele ali não sairia o gol. Pois é, eu acho. O pé é o Pet, cara. Vai, um bota Arrasca, 2 Pet. Falta Gonzaga e Simeone. Ai, meu Deus. Só pra embasar minha opinião, eu lembro da partida dele contra o Palmeiras, em 2009. Nossa. Aí eu lembro dessa Palmeiras, ele faz um gol olímpico, ele faz um gol que ele tira 3 ali da zaga, sozinho. Jogada de futsal, jogadinha de futsal, jogadinha de futsal, velho, Palmeiras. ele bota a bola ali e parece que ele joga com a mão, velho. Assim, o Arrascaeta é um craque? É um craque. Eu acho que ele é um dos jogadores mais modernos da atualidade, é um cara que é inteligente, ele tem uma visão de jogo incrível. Mas o Pet é um talento que é fora do sério, cara. Fora do sério. Se ele tivesse um físico um pouco melhor, se ele tivesse uma determinação melhor, uma cabeça melhor, velho, ele talvez pareceria com o Messi. Mas como ele é um cara que era meio, enfim, tinha a cabeça tão legal. Foi camisa 10 do Real Madrid, né? Exatamente, pois é. Bem observado, Marcelo. Então, assim, é um cara que é muito diferenciado e... Mano, não tem como, velho. O Arrascaeta pode ser muito gigante, mas o Pet era um cara surreal. É o Pet mesmo. Eu vou de Pet, mas com um coração muito triste, muito apertado. Mas eu vou de Pet. Porque um dos meus momentos, Pet, né? um dos meus momentos mais assim que o primeiro momento, a primeira imagem que eu vejo na minha cabeça de quando eu falei bem assim, cara, eu sou o torcedor do Flamengo, foi aquele gol dele contra o Vasco que eu já era torcedor do Flamengo, só que aquele é o primeiro momento que eu tenho na minha vida de Flamengo. O Pet é tão grande que ele faz um título de carioca ficar disputar no nível de Libertadores, no nível de Campeonato Brasileiro. A gente tá discutindo um gol que ele fez na final de carioca. É só um campeonato carioca, a gente bota num patamar absurdo. Ele é grande. Mas é porque o Pet também naquela época era muito grande, né? O campeonato Pet é carioca gigante. significava muita coisa. Um clássico Flamengo e Vasco na final do Carioca era muito grande. Aquilo lá representava muita coisa, o campeonato carioca. E assim, é o que eu falo, eu acho que ele foi meu maior ídolo que eu vi, primeiro grande ídolo que eu vi mesmo, inclusive ele sempre esteve acima do Adriano, na minha idolatria, por exemplo, porque eu sempre achei ele muito referência. Mas de futebol, eu vou de Arrascaeta, de idolatria eu vou de Pet, porque tem todo o lado afetivo mesmo de tudo que vocês estão lembrando aí, do que ele fez e tudo que a gente viveu com ele, que foi o nosso primeira grande comemoração. Inclusive eu também, igual o Gonzaga falou, a minha primeira grande lembrança de futebol, de falar assim, caraca, eu quero sentir isso, foi meu pai chorando no gol dele de falta, de falar, pô, caraca, eu quero sentir isso aí, que meu pai tá chorando, o que tá acontecendo?
Então tem esse lado afetivo, mas de futebol eu fico com a Arrascaeta. Eu tenho uma comparação. É uma comparação tripla. Eu acho que vão ser 3 jogadores. E vai ser no quesito beleza. Que eu acho que é o quesito mais importante desse programa. Importante. Eu não vou botar o Trauco, né? Pelo amor de Deus. Não. Trauco é outro nível. Não teria discussão. Não teria disputa. Não teria nem graça. Seria fácil. Diego Ribas, Gerson ou Pablo Mari? Qual dos 3 é o mais bonito? Não consigo. Disputa desses 3. Não consigo, Eu quero abrir essa votação votando em Pablo Mari. Tá? Vou abrir votando em Pablo Mari. Tem que ranquear, pô. Tem que ranquear. É porque cada um desperta uma coisa minha, assim. O Diego é aquela coisa que você olha e fala assim... Como é que você pode ter traços tão perfeitos? Tipo, por que você tem certeza que você nasceu desse jeito? Tipo, sabe? Não é uma ilusão, não é uma coisa que criaram na nossa cabeça, porque ele é muito certo, cara. Ele nasceu todo pintado. Ele é uma pintura, assim. O Gerson já é uma coisa que o Gerson ele me deixa doido. O Gerson já Eu não sei qual beleza vocês veem no Gerson, porque eu não consigo enxergar. Pelo amor de Deus, cara, o Gerson... Caralho, mano. É um negão de tirar o chapéu. Ele tem pinta, mas pra colocar ali... A quantidade... Você já ouviu a música Meu Ébano da Alcione? É o Gerson. É o negão de tirar o chapéu. Não, você tá maluco, Gonzaga. Aquele vídeo dele voltando pro vestiário metendo um passinho assim, ó, depois da comemoração. Ai, meu Deus do céu, cara. O Gerson, ele é muito absurdo. Ele tem um charme muito único, assim. Você olha pra ele e fala assim, que é isso, Gerson? Que é isso? Que é isso? Já dizia Alcione na música dela, né, na música Meu Ébano. Meu preto retinto, malandro distinto, será que é extinto? Mas quando te vejo, enfeito meu beijo, retoco o batom. A sensualidade da raça é um dom. É você, meu ébano, é tudo de bom. Eu não sei se é porque eu olho pro Gerson. Moleque levado, sabor de pecado, menino danado. Confesso, quase perco a fala. Com seu jeito de me cortejar, que nem mestre sala. O karaokê? Eu não sei se é porque. Eu estou resumindo uma música. Estou resumindo ele numa música. Eu consigo classificar os 3 com. Não sei se é muito bom por horário. Mas o tipo de sexo que eu teria com cada um. É isso que eu consigo. Isso, bicho. Não tem criança na sala. Programa de família. Quero ver se eu concordo. Diego é aquele sexo sério, de casado, sabe? Aquele sexo mais rotineiro. Mais de família. Família mesmo. Os filhos estão no quarto e tal. Exatamente, sabe? Aquele negócio rápido. O Gerson é aquele gente selvagem certa. O Gerson é pra você comemorar um 5x0 no Grêmio, que tu fala, nossa, hoje a gente vai comemorar aquele selvagem. E o Pablo Mari é aquele mais romântico, mais de amor, mais de jantar. Vai fazer um jantar. Do you love me? Vai mandar um espanhol no teu ouvido, tá ligado? Aquele apaixonado, exatamente. Eu acho que é isso. Se eu tivesse que ranquear, beleza. Aí vai muito de gosto pessoal também, essa parada, né? Porque, assim... Pra mim, eu colocaria em primeiro lugar o Gerson, sem dúvida. Eu botaria em primeiro lugar o Pablo Maria. Eu acho que eu tô indo de Gerson também. Gerson em primeiro, Pablo Maria em segundo e o Diego em terceiro, porque o Diego tem uma coisa que me incomoda muito. O Diego, ele tem um corpo infantil, gente. O Diego, eu prefiro ele quando ele era mais novo. Ele parece um pônei. Não, gente, eu tava vendo o VT da Flamengo e River ontem, ele pra entrar, que eu olhei aquelas coxas, eu falei, minha nossa senhora, Diego. O Diego, eu prefiro ele quando ele era mais novo, na época de Santos, por aí, de Atlético de Madrid, quando ele foi mais novo. Agora... O Diego Porto, sempre época bonito, do Porto, né, cara? Na época do Porto da Juventus? Do cabelinho liso, que ele tinha aquele cabelinho... Tava no olho, eu achava... Não é porque ele tava no Porto, sem barba, sem barba. Porto, na Juventus. Agora, o Gerson, ele me incomoda porque quando eu olho pra ele, eu lembro do Gelado, dos Incríveis. Então, eu não consigo imaginar ele sem olhar, sem pensar no Gelado. Ele usando aquela capa, aquela roupa de colã azul com branco, mano. Fica frio aí. Cara, eu acho essa... Quando ele dá entrevista, aquele sorriso, você fala assim... Agora, com o sorriso eu poderia passar a minha vida aqui vendo essa entrevista do Gerson. É absurdo. Gente, eu acho nesse elenco...
Eu acho pouca gente feia. Eu não sei se eu também tô envolvida demais. Você esqueceu que a gente tem um cara chamado Ilharão, né? Eu fiquei triste. Maravilhoso. Eu acho que vocês não Felipe Luiz. O mais bonito do time. Felipe Luiz, é esse. Pra mim, o mais bonito do time não tava na comparação. Isso que me deixou bolado. Quem? Pra mim, o mais bonito do time. Sem dúvida é o René. É o René, com certeza. Não, mas o René a gente não põe na crítica porque é injusto com o resto, né? Exatamente. É a comparação. Não é, eu vou falar o René aqui. O Simeone vai de quem, Simeone? Qual é a sua ordem de beleza? Olha, eu vou por tamanho. Deixa eu ver. Diego. Por tamanho, eu não sei. Tamanho, eu não sei porque eu não vi. Tamanho. Infelizmente. Tamanho de quê? Tamanho, não tô falando tamanho. Tamanho de quê? Eu tô falando tamanho. A pessoa interprete da forma que quiser. Diego é o menor, né? Ah, tá. Gerson. Há dúvidas. E Pablo Mari, velho. Pablo Mari, ó. Cara, então Pablo Mari ganhou. Pablo Mari ganhou. Maior. Pablo Mari é maior. Do nariz, gente. Tá falando do nariz. É o nariz, velho. Vocês estão de sacanagem. Eu tenho duas comparações pra fazer também. Se alguém quiser fazer alguma antes, pode fazer. Eu faço a minha, que é polêmica logo. Faz. Depois eu falo. 19 ou 81? 81. 19. Caraca, é fácil pra mim 19 porque eu vivi. 81. Não, cara, e porque você... 81, cara, tem um fator que a gente... No final de semana, Aninha. Só o Pelé fez isso. É exatamente, o time bêbado ainda, no trio elétrico, comemorando o time comemora. Mas tem um fator. Tem um fator Zico que a gente não pode ignorar o fator Zico. Cara, mas eu acho, sinceramente, é porque eu acho que assim, a galera tem é muito pessoal isso, é muito pessoal. Eu acho que a galera também tem uma mania de, tipo assim, a gente só tem noção da dimensão. Não, eu acho que a gente só tem noção da dimensão do que foi construído depois que passa um tempo. Tipo assim, a gente só vai saber como 2019, o time de 2019 foi gigantesco depois que passar um tempo e virar a história. Só que, cara, 2019 a gente ganhou um brasileiro em 5 meses. 5 meses, porque a pontuação que o Jorge Jesus fez anula do Abel, ele ganharia de qualquer forma, mesmo se o Abel tivesse deixado o Flamengo com 0 pontos. Em 5 meses a gente também ganhou uma Libertadores, porque se dependesse do Abel, a gente não estava em posição confortável. Até o Flamengo, inclusive, estreou muito mal na mão do Jorge Jesus. Não, eu não discordo de você. E perdeu. Nada. Então, a gente. São 5 meses em que o Flamengo repetiu um feito só do Pelé, do time de Pelé, e que mesmo assim o formato era completamente diferente, né, do Campeonato Brasileiro, que é você conquistar uma Libertadores e um Brasileirão no mesmo ano. Cara, são os 2 maiores campeonatos que a gente tem, assim, no nosso futebol. É um da América e um nacional. Os 2 maiores a gente conquistou em 5 meses. Não levamos Mundial, mas a gente bateu muito de frente com o Liverpool. O time do Liverpool, da maneira que era, pelo Klopp, o melhor time do mundo com sobras, brincando, a gente ainda levou para prorrogação, entrou em desvantagem porque a gente tinha muito mais jogos, enfim, também porque era o Liverpool, né? Não vou menosprezar que diminuiu o Liverpool. Mas, cara, são 5 meses, assim, não é um ano, não é uma temporada. Porque o Flamengo não construiu nada antes disso. Assim, ganhou um Carioca, que né, era obrigação. Mas antes disso a gente não tinha construído nada. Nada. A gente estava caminhando para mais um ano de cheirinho, de mesma coisa. Em 5 meses a gente ganhou os 2 principais campeonatos que a gente disputa. Isso não existe, isso é muito gigante, isso é muito absurdo. E ainda mais a final da Libertadores do jeito que foi. Aquela final torna tudo ainda muito maior. Eu tenho que perguntar para o Simeone, essa comparação seria em que aspecto? Porque eu não vi 31. Se for no aspecto emocional, para mim, no 2019, porque eu acompanhei, eu vi os jogos. Em que aspecto é a comparação? Por isso que eu falei 19, porque eu vi. Geral, velho. Não, geral, eu acho que... Porque de qualquer jeito você vai pro pessoal, cara. Não tem jeito não. Tem comparação, foi pro pessoal, 2019, mas eu acho que 81, porque o time era melhor. Eu não vi, a gente sabe que era mais.
Cara, mas aí que não tá. acho que era melhor, não. Mas era isso que eu ia falar. Aí que tá. era. Era melhor porque tinha um grande jogador, mas o time era melhor, não sei. Eu acho que não. Você vai pegar, se você pegar em proporção de Flamengo de 81 pro resto dos times do Brasil, Flamengo de 2019 pro resto dos times do Brasil, o Flamengo injusta, porque a gente não viu o time de 81. A gente não viu o time de 81 jogar, então é injusto de certa forma por isso. Agora, se a gente vê todo mundo que já viu esse time jogar, fala que esse time era melhor. Então é muito. Não. Eu vi gente que viveu 81 que falou assim, cara, o que eu tô vendo é muito maior. O que eu tô vivendo é muito gigantesco. O próprio Júnior, melhor. Cara, o próprio Júnior, no Até o Fim, o documentário do Globoplay, quase que não sai. Globoplay. Vamos brincar de trava-língua, galera. Ele falando assim, vi amigos meus que não frequentavam estádios há mais de 30 anos, voltando pro estádio, pro Maracanã, e falando assim, cara, eu não posso perder esse Flamengo porque eu nunca vi coisa igual. Tipo, e o Flamengo de 81, ele era um time muito bom, era uma máquina, mas de 19 também. Eu não discordo em nada da grandeza desse time de 2019. Aqui a gente não tá comparando um e noticiando um para diminuir o outro. Pelo contrário, eu acho que esse time de 2019 é absurdo. Mas pelo que todo o entorno do que falam do time de 81, tudo que dizem, toda a mística que envolve, eu acho que eu voto em 81 porque, como eu falei, eu não vi o time de 81 jogar. E é uma das maiores tristezas o fato de não ter visto esse time de 81 jogar. Eu acho que quando se trata de Flamengo é uma tristeza que eu tenho. Eu não vi talvez o melhor time da história do Flamengo jogar. Eu era mais triste quando eu não tinha vivido 2019. Aí eu era triste não ter vivido 81. Hoje eu sou triste também porque eu não vi Zico. Minha tristeza é não ter visto o Zico, sabe? Mas o Zico se resume muito legal. Tipo, minha tristeza eu não vi 81. A minha tristeza reduziu bastante por conta desse time de 2019. Mas ainda há um negócio de talvez o maior time da história do Flamengo a gente não tenha visto jogar. É óbvio que a disputa de maior time da história do Flamengo fica entre esses dois. Eu acho que não tem mais discussão, não tem outro time pra entrar nesse páreo. Eu não sei, eu acho que 81 só ganha o peso de maior time por causa do Zico. Pelo nome do Zico, assim. A gente sempre idolatrou muito o time de 81 por conta de ter sido o time, obviamente, que Zico jogou, e também pelo ter sido o time que deu uma Libertadores pra gente, que deu o campeonato da América. Deu um Mundial pra gente também, sem dúvida, sabe? A gente sempre idolatrou ele também porque depois, com que os anos foram se passando, a gente só viu o time do Flamengo piorar cada vez mais, entendeu? Jogando Feijão, Mugner, a gente via essas coisas. Era um time horroroso. Então, quando a gente tava em pleno 2004, 2005, vendo nosso time jogando, olhava pra casa e falava, porra, como 81 era bom, e o que a gente fazia era cada vez idolatrar mais esses caras. Eu acho que se tornou até algo muito maior do que talvez realmente foi, sabe? O time de 81. Eu, nessa comparação, fico muito mais com o time de 19, porque o time de 81 fez algo que o 19 não fez, que foi ser campeão mundial. Porém, a gente tem que lembrar que naquela época os jogos do Mundial eram jogos mais parelhos. Eram jogos onde vocês tinham times mais parecidos. Hoje a gente não tem. E uma coisa que o Flamengo de 19 também fez, que o 81 não fez, tinha um brasileiro e uma Libertadores numa diferença de 1-2 dias, sabe? A gente fez isso e eles não fizeram. Eles não ganharam nem no mesmo ano, né, no ano que fizeram aquilo. Não tiveram uma... Hoje o Flamengo é soberano na América. Na época de 81... já não sei se era tão soberano, tinha times que podiam bater de frente. Hoje não tem, sabe? Eu acho que a gente... Mas isso é demérito do Flamengo, do 81, ou demérito dos times atuais que disputam com o Flamengo? Não, o Liverpool, eu tô com o Liverpool. O River Plate, pelo amor de Deus, o River é uma máquina quando jogou contra a gente. Mas o Flamengo é tão soberano assim, se você comparar, por exemplo, com o próprio River Plate? Muito! O jogo do River foi muito mais difícil do que o jogo do Liverpool, por exemplo. O Flamengo quase não ganhou aquele jogo. Cara, também se criaram também uma partida. Eu não sei se existe muito abaixo, tanta soberania. sendo que os números, sendo que o Flamengo não foi tão abaixo assim. O Flamengo não massacrou o River Plate. O River Plate deu mais dificuldade. O River Plate trouxe mais dificuldade do que o Liverpool nas duas partidas. Sim, porque o primeiro tempo do Flamengo foi abaixo. Mas assim, a galera também pintou uma partida horrorosa do Flamengo como se fosse sorte que aconteceu. O segundo tempo do Flamengo já foi um segundo tempo bom. Claro que não dava pra jogar contra o River
do jeito que a gente estava acostumado a ver o Brasileirão, que era você só atacando, indo pra cima, indo pra cima. Não dava pra jogar assim porque o River é um time muito bom. E o River também joga muito parecido, portava muito parecido, mas o Flamengo no segundo tempo, ainda mais agora que a gente fica vendo VT porque a gente tá trancado em casa e eu acredito que tem muito pra fazer, você pode ver, o Flamengo tem muito lance, o Flamengo tem muita chance de conseguir fazer o gol, o Flamengo tem chance de virar o jogo no meio do segundo tempo, o Flamengo tem chance de... O Flamengo não foi tão ruim assim, tipo, claro, foi um jogo difícil, porque o River é um time muito bom, por isso que eu não acho que é demérito dos times de hoje, porque o River é um time muito bom, era o atual campeão, e o River do Galhardo ainda por cima, que é um técnico que tem muito controle do time. O Grêmio do Renato, tudo bem, caiu do que era, mas ainda era o time copeiro do Brasil. A gente meteu 5-0 na semifinal, tranquilamente, a gente era para ter goleado lá na casa deles também. A gente ganhou do Grêmio com o time reserva no Campeonato Brasileiro, na casa do Grêmio. Então, assim, e o Flamengo quebrou todos os tabus da história. O Flamengo nunca tinha ganhado do Atlético lá na casa do Atlético. A gente ganhou, brincou lá em cima. Então, assim, eu acho que não é demérito, não. Eu acho que, inclusive, o Flamengo é mérito do Flamengo 2019. E eu acho que também pintar o Flamengo como essa parada de jogou mal na final e ganhou por sorte, como muita gente pintou e pinta mesmo, como disse a Aninha, porque tem uma diferença, porque o jogo da final da Libertadores foi um jogo de bola, foi um jogo de futebol. Os jogos que o Flamengo jogou antes pelo Brasileirão e também pela Libertadores, a gente via passeio do Flamengo, não era um jogo de futebol, era o Flamengo passeando, era o Flamengo entrando em campo, metendo 2, 3 e sem parar de atacar, e sem parar de atacar, e sem parar de atacar. O único jogo de futebol que a gente viu na Libertadores mesmo, assim, foi o Flamengo e River na final, entendeu? Na Libertadores que eu digo, pós-Jesus, né? A gente viu também o Flamengo e o Emelec, também considera um jogo de bola, mas também foi um massacre do Flamengo apertando. Eu só coloco como jogo de bola porque teve a emoção dos pênaltis no final, porra. Entendeu? Mas é isso que eu acho. Não acho que eu não tenha jogado mal naquele jogo. Só que o Flamengo não passou. Eu acho que eu vi jogo no confronto contra o Inter, principalmente no Maracanã, que o Inter até tomar o primeiro gol do Bruno Henrique, que foi perto do final do jogo, o Inter segurou. Mas eu acho que a vitória no momento nenhum ficou arriscada. O Inter segurou, o Inter não jogou bola, ele segurou. Exatamente, no momento nenhum a vitória ficou arriscada. Tipo, nosso Flamengo pode perder esse jogo. Era o que os outros times faziam, seguravam. Ah, sei não, teve uns lances perigosos do Inter, quando o jogo tava 0x0. O jogo tava 0x0. Mas então, cara, mas é isso que diferencia esse Flamengo de hoje. O Flamengo pode tomar gol, a gente sabe que o Flamengo vai virar. É muito, cara, eu tava até brincando em um podcast com o Gonzaga e com o Simeone, que eu falei, eu fiquei até emocionado quando o Arão foi expulso no jogo da... Foi qual, gente? Foi da Recopa, não foi? Foi da Recopa. Que ele foi expulso, que eu falei, isso. Que eu falei, voltou a me dar emoção no jogo, porque eu nem nervoso eu tava, que eu falei assim, cara, o Flamengo vai ganhar esse jogo. Se o Flamengo toma um gol, o Flamengo vira o jogo, não tem problema, tipo, o único que eu não tive essa certeza foi do River, porque era o River do outro lado, né, e também porque quando eu olhei 80 minutos, eu já comecei a trabalhar minha mente pra não ficar chateada demais, pra não ficar tão mal. Mas, tipo, se o Inter fizesse um gol, o Flamengo ia virar. Assim, certo, não tenho essa dúvida que o Flamengo não ia virar esse jogo. Eu dei uma comparação pela bola mesmo, pela qualidade entre Fábio Luciano e Rodrigo Caio. Quem você acha? Não é pela importância em título, não é pela liderança em campo, é bola. Bola no pé. Rodrigo Caio. Cara, acho que o Rodrigo Caio, ele tem mais presença. Eu vou de Fábio Luciano. Explique-se, porque justifique sua resposta. Eu acho que o estilo de jogo do Fábio Luciano me agrada mais. Eu acho ele aquele zagueiro mais xerifão do que o próprio Rodrigo Caio. Eu vejo o Fábio Luciano com um estilo mais parecido em comparação até com o próprio Paulo Maria. Eu prefiro colocar o Maria na disputa. Mas eu preferi comparar só esses dois. E é um estilo de jogo que me agrada mais. Eu acho que vai mais ou menos por aí. É completamente isso. É um estilo de jogo que me agrada mais. Eu vou de Rodrigo Caio com facilidade, inclusive, porque assim, o nível técnico é maior. Fala com tranquilidade. O Rodrigo Caio. Fala com tranquilidade, exatamente, Gonzaga. Eu acho que
ele é um cara que é mais novo. Primeiro, né? O auge geralmente do zagueiro, quanto mais maduro ele é, mais bom zagueiro ele tende a ser, né? Então, assim, o Rodrigo Caio, ele tem 26 anos, se eu não me engano, 25, alguma coisa assim. Foi campeão olímpico, né? Na idade olímpica que ele tinha mesmo, em 2014, aqui no Brasil, 2016, perdão. Então, assim, ele é um cara que ainda tem muito a evoluir. E hoje, ele jogando hoje, ele já está acima, tecnicamente, do Fábio Luciano. O Fábio Luciano foi um grande zagueiro no Flamengo? Foi. Mas era dada a conjuntura. A conjuntura do futebol brasileiro, na época, não era tão forte. Hoje tem zagueiros bons no futebol brasileiro, na minha opinião. Hoje tem zagueiros que tu fala, caraca, ó, ali o Cuesta é um cara que, sobra. O Jeromel hoje não tá numa fase tão excelente quanto já esteve. Mas há 1 ano atrás, 2 anos atrás, reinava no Brasil. E, na minha opinião, deveria ser titular, inclusive, da seleção brasileira. Então, assim, ele tá no nível dos melhores hoje. E hoje, no Brasil... Só pro Léo Pereira. Léo Pereira, exatamente, que tende a muito a crescer no Flamengo. Fez uma ótima temporada no passado, apesar de eu não gostar dele no ano passado. E ver as qualidades dele nesse ano, né? Com o Flamengo e tal. Só de poucos que você vê ele jogando... Tu vê que ele realmente tem muito a evoluir. E ele é novo também. Então, assim, há jogadores hoje que você olha assim, caraca, um zagueiro acima da média. Mundial, digamos assim, né? Dos padrões, pelo menos sul-americanos, por exemplo. O Fábio Luciano era um cara que era muito xerifão, tinha estilo capitãozão mesmo e tal. Talvez nesse estilo capitão, eu acho o Fábio Luciano muito maior do que, enfim, o Rodrigo Caio. Mas só que questão técnica, o Rodrigo Caio muito, assim, disparado. Eu voto no Rodrigo Caio. Pelo mesmo quesito de que o nosso amigo Simone falou. É isso mesmo. O Rodrigo Caio, ele já tá num nível de futebol muito alto. Ele tá num alto nível de futebol jogando. Ainda relativamente novo, já tá chegando ali no... Tá novo ainda. Ainda falta pra chegar no meio da carreira. E já tá voando, já tá... A tendência é ficar cada vez melhor, ficar cada vez mais jogador de bola, cada vez mais zagueiro. Mas o que o Simeone falou aí, que tem que concordar muito. Eu até pensei em levantar isso, mas já desisti já, que eu acho que vai ser unanimidade. Que é a questão do Fábio Luciano como capitãozão mesmo, sabe? Porque a gente tem sempre esse zagueiro, xerifão, né? Da zaga, isso o Fábio Luciano sem dúvida era muito mais, eu tenho que concordar plenamente com o Simeone, do que o Rodrigo Caio, mas como lá atrás, para jogar de eterno, é o Rodrigo Caio. Para escolher para botar no meu time, eu boto o Rodrigo Caio também. Eu também vou de Rodrigo Caio. Eu vou de Rodrigo Caio. Eu tenho uma opinião polêmica para terminar. Então faça. Não, pode ir, Gonzaga, termina a sua. Não, eu vou de Rodrigo Caio porque eu acho que o que ele tem sido pro Flamengo no momento atual e tudo que ele já superou na carreira dele, ele não foi um jogador de fase, né? Ele começou bem, ele teve uma fase ruim. E aí ele se reencontrou no Flamengo, né? O cara já foi convocado para a seleção, teve o problema lá de São Paulo e tal, mas quando ele já voltou em alto nível pro Flamengo e continua. E o cara joga de eterno, velho. Então é um jogador insubstituível no Flamengo hoje. E ainda é novo, ainda tem muito pela frente, então ele ainda pode galgar patamares, outro patamar mais do que o Flamengo já tá hoje, então eu acho que ele tem muito a acrescentar ainda, e acho que é isso mesmo. Eu vou de Rodrigo Caio, e eu acho que o Fábio Luciano, capitão, é uma das maiores lendas da história do Flamengo, assim, criaram um capitãozão no Fábio Luciano, que foi um cara que correu num momento importantíssimo da nossa história. Eu acho ele zero capitãozaço, sim. Igual todo mundo pinta. E pelo futebol, já que como não era esquisito. Zero, assim. Nossa, ele fugiu nos momentos mais importantes da nossa história e fugiu porque ele quis fugir. E, então, zero capitão, zero, enfim. Mas como não era esse quesito. Era futebol, eu concordo com tudo que foi dito sobre a questão do Rodrigo Caio de ser mais novo, do futebol moderno, e eu sou o Rodrigo Caio.
Eu tenho uma Eu tô meio comparação. rancorosa com o passado, né, do Flamengo. É, Sei, né? Que eu tô nesse programa. O time Rodrigo Caio tá ganhando. Total zero saudosismo. Por isso que o flamenguista não pode ganhar nada, cara. Ele fica... Soberba, uma boa, soberba. coisa horrível. É foda. Eu tenho uma comparação histórica para dizer para vocês aqui. Quem quiser puxar uma comparação, puxa depois, porque essa aqui, a comparação é a seguinte: importância no título em questão. Renato Abreu na Copa do Brasil de 2006, o Elias na Copa do Brasil de 2013. Quem foi mais importante nas conquistas? Caramba. Olha, eu vou de Elias pelo simples fato de eu não conseguir me lembrar, porque eu era muito novo. E eu tenho pouquíssimas memórias de 2006. Eu vou de Renato Abreu, porque o Renato Abreu, o que ele fez em 2006 foi absurdo. O time do Flamengo era mais fraco em 2006 do que era em 2013. E o Flamengo só pegou um time de Série A naquela competição. Foi a Copa do Brasil, que não era pro Flamengo ganhar, ele foi lá e ganhou, cara. As duas Copas do Brasil são bem parecidas nesse sentido. Porque se parece, então, o que a gente fez no Cruzeiro, passando por todo mundo naquela época, sem o Flamengo ter um time considerável competitivo. Porque é engraçado, porque o Flamengo tinha um time fraco em 2013, mas jogou muito aquela Copa do Brasil. O Flamengo pegando times fortes, jogando bem, ganhando os times fortes com times fraquíssimos. E no Brasileirão tava mal, então, né? O time do Flamengo era fraco. Assim. O time do Flamengo era fraco, mas chegou na Copa do Brasil e ganhou jogando bem. E já em 2006, o Flamengo também tinha um time fraco, pegou outros times fracos e ganhou jogando mal. Então eu voto 2016 porque o time não jogava bem. E mesmo assim foi campeão jogando mal. Então, como o time jogou mal em 2006, o Renato, pra mim, teve uma importância maior, porque o time não jogava bem. O meu voto é do Elias. E eu coloco esse voto do Elias pela falta de importância, né? E eu acho que a atitude do Elias no momento em que o Flamengo precisou dele, a atitude que ele tomou foi algo que motivou muito o time. E eu acho que foi muito importante para que a gente conseguisse cavalgar até o título, né? E eu acho que ele foi um marco, foi um marco daquela conquista, ainda ele fazendo gol, né, na partida. Então, para mim, o Elias teve uma importância maior. Teve uma importância muito maior do... Eu sempre falo, eu não nego pra ninguém que o meu título foi a Copa de 2013. O meu título foi aquele. Mas eu ainda acho que o time jogava bem. Por mais que o time fosse ruim, na Copa do Brasil o time jogou bem. O time de 2006 não jogava bem, o time era horroroso. Se não fosse o Renato, o Flamengo não seria campeão. Não seria campeão em 2006, cara. Cara, eu vou de Elias. Também muito pela questão que depois de ter vivido o que a gente viveu, o maior jogo da minha vida, sem dúvida, é o Flamengo e River. Fora a goleada com o Grêmio, enfim, depois de muitas emoções que a gente está aqui pontuando, que são gigantescas, o gol da Elias ainda consegue estar ali num top de gols mais importantes que eu mais comemorei. Cruzeiro? Aquele gol, cara. Aquele gol é incrível. Naquele dia, assim, todo flamenguista tinha certeza que ia ser campeão. Foi um jogo que a torcida, por mais que a gente... A única pessoa que não acreditava, a única pessoa que não acreditava nesse título foi o Mano Menezes. A única. E aí, assim, ele era dúvida ainda antes do jogo, como o Abdala bem lembrou também das situações. Ele estava com o filho doente, então envolveu toda aquela questão também do filho, e ele não deixou de entregar em campo, de ser importante, de ser o principal. Mas o filho doente não foi um pouco mais pra frente? Não foi contra o Goiás que o filho dele tava... Não, foi... Ele fez o gol e fez até aquela máscara com a boca. Não, mas ele já tava mal, tanto que teve um jogo que ele foi meio mal. Pois é, agora você me confundiu, mas já tô botando no geral, de qualquer forma. Contra o Goiás ele fez o gol, que deu uma pancadona de longe. Não, sim, mas quando ele botou a máscara, quando ele fez o gol com a máscara, o filho dele já tava recuperado, tipo assim, já tava saindo do hospital, ele já não tava mais tão fase crítica. Se não me engano, ele ficou sabendo antes, teve todo esse processo, que foi quando se espalhou pra torcida e tal.
E aí a torcida abraçou depois também fazendo a máscarazinha com a mão. Mas, de qualquer forma, ele era dúvida nesse jogo do Cruzeiro. Ele fez o gol, aquele gol que só de lembrar dá vontade de chorar, que ainda passa aquela família chorando, que eu choro até hoje. Com aquela família abraçada chorando. Então, assim, foi um dos grandes momentos. Eu consigo medir também pela importância de quando ele saiu, sabe? Que a torcida, a gente viveu aquela novela, se ele vai renovar ou não, e como era importante ele renovar pra gente, sabe? Perder o Elias foi muito difícil, dentro e fora de campo. Então, assim, eu acho que envolve tudo isso. Isso faz do Elias maior, assim, nessa comparação. Não desmerecendo o Renato também, concordo com você na questão de que quando você tem um time ruim, o Renato foi o grande nome, o Renato levou a gente para um título. E na Copa do Brasil 2013, a gente ainda tinha ali o Luiz Antônio jogando muito, o Paulinho estava jogando muito, enfim. Olha, pra mim foi o melhor jogador desse campeonato. Cara, aquele gol, o gol da final mesmo, que ele faz aquela jogada dentro da área, aquele drible e tal. Então, tipo... Se a comparação fosse Elias e Hernani, só pra saber, vocês votariam em quem? Ai, meu Deus do céu. Foi... Hernani, Broca. Não, você vai... Aí vai... Se for de bola no pé, futebol, Elias. Mas se for de importância, é o Hernani. Então, o Hernani... Broca, a gente precisou do Gabigol pra poder superar os números do Brocador. É verdade. Sabe, antes do Gabigol, ninguém tinha superado o Hernani pra gente, foi o primeiro grande inexplicável, assim, que a gente falava, cara, como que esse cara tá fazendo tanto gol? O que é isso? O que tá acontecendo? Ele pegava na bola, era gol. E ele era ruim, cara. E ele pegava na bola e era gol. Era um absurdo. E aí eu fico com o Elias. Não, eu fico com o Elias no Renato Abreu. Alguém não votou no Renato e Elias? Eu não votei, vai ser Elias porque ele era a cabeça do time. O Renato Abreu era muito bom naquela Copa do Brasil. Ele era um cara muito fora de série, fez sua história no Corinthians e tal. Mas te falar, a Copa do Brasil de 2006 era muito ruim, velho, naquela época. O Flamengo não pegou time forte. O time era fraco. O time do Flamengo era fraco também. O time do Flamengo exatamente. Talvez mais fraco. Porra, a gente pegou um Cruzeiro, cara. Que era, mano, se tivesse... Hoje ia rivalizar com o Flamengo de 2019, velho. Então, assim, aquilo foi uma batalha épica, porra, foi um dos jogos memoráveis da história do Flamengo. Aquele gol do Everton Ribeiro foi a coisa mais linda Eu não lembro de um gol tão bonito que a gente tinha tomado. Lindaço, velho. Um gol tão bonito que a gente tinha tomado quanto o gol do Everton Ribeiro. E um gol mais... Eu tive dificuldade de aceitar. Épico, né? Eu tive dificuldade de aceitar o Everton Ribeiro no Flamengo enquanto ele não fizesse um gol tão épico quanto aquele que ele fez na gente. Ele fez alguns, né? Ele fez contra o Cruzeiro, que ele fez aquele gol no... Contra o próprio Cruzeiro. Eu falei assim, pronto, tá pago. Tá pago. Não, o gol que ele fez contra o Inter, aquele que ele saiu driblando todo mundo. Sim, foram vários. Mas só que, cara, eu acho que a questão... Foi em 2017, não foi o gol contra o Inter, que ele driblou todo mundo no Maracanã? Nossa, não vem na minha memória, não. Tá bem? Não tô mas, no fim das contas... Acho que foi 2017. No fim das contas... O passo que ele dá pro Viseu no Flamengo Fluminense 3x3. Nossa, verdade. Gente, eu puxei aqui, porque eu queria relembrar, queria ver aqui como foi os times que o Flamengo enfrentou na Copa do Brasil de 2006. Foi Vasco e Patinga. Primeira fase, eu puxei aqui, eu tô aqui na mão. Primeira fase jogamos contra o Asa. Segunda jogamos contra o ABC. Oitavas de final contra o Guarani. Quartas de finais contra o Atlético Mineiro. Semifinais contra o Atlético Mineiro estava na Série B. O time estava na Série B, importante lembrar. E a semifinal com o Ipatinga e a final, como todo mundo lembra, contra o Vasco. Cara, eu lembro até hoje da final. Eu lembro até hoje da final com o Vasco, que o Valdir Papel foi expulso com 1 minuto de. Ele tinha acabado de entrar. E aí o Renato Gaúcho querendo bater no Valdir Papel foi muito engraçado. Não, sem dúvida, mas, cara, o time de 2006 era horrível, o futebol no Brasil em 2006 era bem zoado, tirando São Paulo. O Inter também, que inclusive eu acho que foi campeão mundial em 2006, né? Eu acho que sim. Com o Abel, inclusive. Abel ainda era... Com um gol de Adriano Gabiru. Gabiruzaço, velho. Grande cachaceiro.
também um cara que enfim, com Perdigão no meio campo. Temos que lembrar que Perdigão jogava no meio campo do Perdigaço. Mas, cara, não tem como, velho. Eu acho que a trajetória toda teve clássico também, Flamengo e Botafogo, acho que foi depois, eu não lembro se foi depois ou antes teve o 4x0 do Flamengo em cima do Botafogo, em pleno Maracanã. Aí depois a parada ficou mais fácil, né? Teve o gol do Amaral, velho, na final. Nossa, mãe do céu, eu lembro até hoje. Amaral. Que foi nem na Arena da Baixada, foi um estádio lá lá no Paraná. Foi no Dorival de Brito. Exatamente. O famoso não chuta, Mara. Gol. Não chuta, golaço, falei. Todo mundo não chuta. Gol, porra, é isso, tem que arriscar. Não é! O gol do Amaral foi bonito. O Flamengo até 2019, os títulos do Flamengo eram muito parecidos, assim, era aqueles títulos que ninguém explica. Tipo, sabe, uma arrancada histórica. Técnico interino. Típico título do Flamengo, né? Ninguém espera, o técnico interino. O time que vai mal no Brasileirão ganha um título do nada. Aí 2019 que quebrou isso, mas os títulos do Flamengo eram assim. Eu achei até estranho o Flamengo não ter ficado com o Marcelo Fera até o final do campeonato. No passado. Pois eu estranhei. Geralmente ficava. Júlio César Diego Alves. Eu tava pensando nessa. Qual quesito? Quesito geral, história, né? História do Flamengo, geralzão. Cara, eu acho que de história, o Júlio César... Vale lembrar que o Júlio César livrou a gente de rebaixamento e o Diego Alves fez milagres contra o Grêmio. Só no Flamengo... Só no Flamengo, porque a gente tem também a história dos dois na Europa. A história dos dois na Europa Flamengo. A gente tem um goleiro que foi o melhor goleiro do mundo e o outro que é o maior pegador de pênaltis da história do Campeonato Espanhol. Não ajuda então eu deixo vocês definirem se é só no Flamengo ou se é no geralzão da carreira. Mas de qualquer forma, eu acho que eu vou de Júlio César. Eu acho que independente de ser... Eu acho que como não é bola no pé, a gente tá falando de... Se fosse bola no pé também seria Júlio César, mas... depois ele sair driblando o time do... A gente tá falando também, a gente tá incluindo também história do Flamengo, então a gente tá incluindo idolatria, identificação. Eu acho que o Júlio César, nesse aspecto, tem mais que... Se fosse só títulos, só que conquistou, talvez o Diego Alves tivesse mais chance. Mas no geralzão, o Júlio César. Pô, mas o Diego Alves nunca saiu driblando no meio do jogo, né? Pegar a bola e sair disparado até a área. Não, Júlio César é Flamengo pra caramba, cara. Júlio César é sensacional. Só que o que ele fez na final da Libertadores... Ele desmaia, cara. Ele desmaiar, cara. Muito bom. Ele desmaiou na final, cara. Eu vou de Júlio César. Acho que o Júlio fez questão de voltar pro Flamengo pra jogar 3 jogos só pra terminar a carreira aqui. A identificação é outro nível, cara. É o mesmo da gente fazer a comparação do Gabigol, cara. Só tem comparação por causa da identificação do Gabigol e Adriano, cara. A identificação do Júlio César é absurda. A diferença é que ele tá num patamar que a comparação é injusta. O Adriano não tava num patamar, né, se você comparar. E a mesma coisa do Gabigol com o Diego Alves. O Gabigol tá muito acima do Diego Alves. Mas a comparação é parecida. A diferença é o peso que um tem em tudo. O Gabigol tem muito mais peso que o Diego Alves e o Júlio César tem muito mais peso que o Adriano, na minha concepção. Então, eu vou de Júlio César. Pra mim não tem muita comparação, não. Eu acho que Júlio César, em quase todos os quesitos, é mais jogador. Quase todos os quesitos que eu digo, claro, sem contar o conquistas, né? Mas mais goleiro no tempo que jogou futebol, pra mim, foi o Júlio César. Mais ídolo é o Júlio César. O Júlio César, pra mim, tá muito à frente, assim, nessa comparação. Assim, sobre... Fala nisso, vamos fazer, antes do Simone falar, vamos fazer um merchan. A gente tem um podcast que a gente gravou, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, que é o Goleiros 2. Você pode pesquisar esse podcast no nosso site ou no aplicativo que você estiver usando. E escute esse podcast que a gente fala toda a trajetória do Flamengo, desde a prisão do Bruno até a chegada do Diego Alves, até a gente ter um goleiro. Até a chegada do Diego Alves, não, um pouco depois do Diego Alves, né, até a chegada do Júlio César, quando ele veio participar no Flamengo. A gente fala toda a trajetória dos goleiros do Flamengo, quem foi goleiro do Flamengo, por que não se deu bem, por que o Flamengo não estava se dando bem com goleiros. A gente falou de Muralha, falou de um monte de goleiro, então
Vocês escutem que esse podcast é muito bom. Muito bom. É uma grande pergunta, mas, cara, não tem como, Júlio César. Eu acho que entra no mesmo exemplo que eu citei a questão do Gabigol e Adriano, mas só que nesse caso, tecnicamente, eu acho que a diferença é muito grande mesmo. O Júlio César, cara, ele era um dos melhores do mundo por anos. Os melhores goleiros do mundo do lado do Buffon por anos, sabe? Então, ele é um cara que estava no melhor time do momento, né, que era a Inter de Milão, durante, né, lá nos anos 2000, meio dos anos 2000, a Inter tinha um timaço. E, enfim, foi campeão de Champions, etc. E o cara jogava muito, né? Então, eu acho que o Júlio César é unânime nesse, não é à toa, não. Mas, e sem falar também que o Diego Alves ele pode ser um cracaço, um cara que garrou muito. Foi campeão, mas ele não sei se. Ele quase saiu do Flamengo por uma treta e tal. Eu acho que é um cara que às vezes olha muito pra ele mesmo. Do Flamengo, hein? Mas aí era por motivos. Exatamente. Era por motivos. Alguns motivos que realmente tinham relevância. Acho que o Diego Alves ele meio que não pensou tanto no grupo, no time que ele tava na hora da discussão lá com o Dorival. Houve um desentendimento todo, mas graças a Deus deu certo. E o mais impressionante é ele querer ficar pra ficar com a Abel, né? Isso aí é estranho, de um ato de coragem. Coragem mesmo. Mas graças a Deus ele ficou, né? Que aí veio a redenção, né? Com o Jorge Jesus. Só pra gente finalizar aqui, essa batalha entre Júlio César e Diego Alves, qual dos dois é o mais bonito? Difícil. Eu gosto muito do Buzz Lightyear. Eu acho que eu vou de Júlio. Muito Buzz Lightyear. Buzz Lightyear, pô. Muito bom. Júlio César? Sim. Então, eu vou de Buzz. Pô, o Júlio César é pinta, viu, cara? O Diego também tem seu charme, mas o Júlio César é muito pinta, pô. Então, tu gosta de pinta, Gonzaga? Não, você entendeu o que eu quis falar. Presença, pronto, vou falar. Acabou o programa. Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br